Bem-vindos ao Café Filosófico, projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN, em parceria com a TVU. Hoje eu converso com Leilton Lima, jornalista, vai nos falar um pouco sobre a espiritualidade como transformação social. Leilton, bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo. Nada, eu que agradeço. Amigo, seguinte, vamos falar um pouco, iniciar falando sobre sua pesquisa, sobre o seu tema, como você encontrou esse escopo da espiritualidade e como essa espiritualidade se diferencia de religião propriamente dita. Então, eu tive uma origem política, de militância política, né? Essa militância ainda no final da ditadura militar, e ela se deu exatamente sob o guarda-chuva, né, da teologia da libertação do Frei Leonardo Boff, grande filósofo, né? Então, a partir dali, nós fizemos, inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, as primeiras passeatas, né, durante a ditadura militar, e a gente chamava de Caminhada Pascal, né? Disfarçava, mas tinha os pirulitos, tinha as faixas, né? O padre Sabino Gentili, de saudosa memória, comandava, nos liderava nesse processo. E essa pesquisa foi se estendendo, porque eu sempre compreendi o ser humano como um todo, né? Que não estaria restrita apenas à condição material, né? E daí, essa pesquisa me levou a avançar para além das fronteiras da própria religião, né? Por quê? Porque é uma experiência questionadora, uma vivência em que os dogmas eles não completavam, né? Eles por si só não representavam as respostas que a gente estava buscando. E aí, essa busca questionadora, que na verdade ela é contrária ao princípio da própria religião, né? Levou a esse pensamento, né? Que ali a espiritualidade, né, mais baseada, fundamentada na experiência, fundamentada na própria ciência. Muito bem. Então, vamos discutir um pouco sobre essa questão de espiritualidade. A religião, a gente sabe que ela pode ser um instrumento de controle e ela pode ser nociva também para o fiel, né? Algumas sim, outras não, algumas vertentes sim, outras não, mas em termos gerais, eu imagino, pelo menos o pensamento filosófico contemporâneo, às vezes compreende a religião como algo limitador, né? Em que sentido o desenvolvimento de uma espiritualidade mais profunda pode me garantir a possibilidade de questionar, de pôr em crítica esses dogmas, muitas vezes tão rígidos e fechados, como os da igreja em geral? Então, Leonardo Boff coloca que a espiritualidade é como um lago puro e cristalino, né? Allan Kardec, o cientista que codificou a doutrina espírita, ele chama isso de religião natural, né? Na hora em que esse princípio espiritual ele chega ao ser humano, ele coloca a sua digital, cultural, né, temporal, enfim, ele macula esse pensamento. É como se esse lago de água pura e cristalina fosse canalizado, né? Se criasse um encanamento para levar até a sociedade. Como a gente sabe, na hora que o ser humano coloca as mãos nisso aí, então esse encanamento ele estaria exposto aos vazamentos, à poluição, às deturpações das mais variadas formas. Um dos princípios mais interessantes é o próprio Evangelho, né? Jesus, ele coloca a sua mensagem baseada em dois princípios, né? O princípio inicial é de um pai bondoso, né? Ele elimina com a ideia de um Deus que está lá para lhe castigar, para lhe mandar para o inferno. E, desculpe interromper, tira essa ideia do Velho Testamento, de algo muito duro, a coisa mosaica lá. Então, Jesus talvez venha, o advento do cristianismo e do Novo Testamento é justamente a visão da piedade, que talvez não apareça, no Velho Testamento seja algo mais punitivo. Isso. Ele chama então Deus de Abá,
Abá, que significa, é um termo que os filhos usavam para os pais, tipo assim, meu querido paizinho. É de uma intimidade, é de uma proximidade muito grande. Então ele rompe com essa ideia, inclusive que persiste até hoje, de um ser que está ali para lhe punir, que você não pode questionar, que você que está pronto para lhe condenar a qualquer equívoco, Claro, vingativo, um né? vingativo, Um Deus e tudo vingativo. mais. E violento, agressivo e, na verdade, um Deus antropomorfo, né? Um Deus que é feito à Claro. imagem e semelhança do homem. Repleto de categorias humanas. Humanas, isso. Então Jesus rompe com esse princípio aí, o que nos dá uma liberdade para avançarmos nessa espiritualidade. Ele abre a porta para a gente questionar, para a gente cometer os erros que todo experimento filosófico nos leva, né? Que possibilita. Nós podemos errar, né? No pensamento filosófico. Então, depois disso, ele propõe um reino, né? Um sistema, então, já que é um reino, né? Um sistema de organização social que é novo, que eles chamam do reino de Deus. Né? Isso o Leonard Boff. Não, isso Jesus Cristo. Ah, sim, certo. Né? Ah, a tá proposta certo, de ok. Jesus. Né? Então, Jesus, ele disse que esse reino ele pode ser atingido através da conversão. E aí as religiões falam assim, se converta então à minha igreja porque eu tenho a verdade absoluta. Na verdade, a conversão é você sair de uma condição inferior para uma condição superior. Né? Você deixar de ser o homem velho para ser o homem novo. Isso. Né? Então, a proposta era de uma transformação, né, interior. Desculpe, a ideia do batismo também diz um pouco isso, A ideia do batismo é ritual, é o ritual lá ritual dos essênios. que limita o velho, o antigo, o homem desgastado e poluído pelo pecado até essa nova oportunidade. E aí se usa um ritual respeitando-se a condição evolutiva daquele momento. Né? O batismo é exatamente aquilo que a gente está falando, já é uma parte desse encanamento. Isso, né? exato. Ele já pega a essência da espiritualidade, que seria essa transformação individual, moral, no sentido positivo da palavra. Quando a gente fala moral hoje, né, já se lembra do falso moralismo religioso, não é disso que a gente está tratando, daqueles valores, daqueles princípios, né, que trazem a felicidade para si e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando Jesus faz essa proposta, né, que ele diz que ainda não está nesse planeta, que ainda não está na Terra, que não é desse mundo, mas ele diz que começa dentro de cada um de nós. Né? Começa em cada um de nós. E como nós sabemos que o homem é fruto do meio e o meio é fruto do homem, há essa interligação, é necessário que para que haja essa evolução, para que haja essa condição de você penetrar nessa nova condição social, haja essa interligação. Então, é um princípio que busca, a partir do indivíduo, a conquista de uma sociedade mais justa, mais igualitária e, portanto, é uma proposta também coletiva. Muito bem. Leilton, seguinte, quando a gente pensa na ideia de espiritualidade, de uma maior integração consigo mesmo, talvez, com o espírito mesmo, né? Com a nossa essência, eu fico pensando assim, hoje, né, com a contemporaneidade, perdemos um pouco essa experiência do sagrado, a experiência de se desvelar algo divino e de você perceber mesmo no mundo, nas coisas mesmo, algo de extraordinário. Eu acho que a ciência, nesse sentido, a técnica, né, ela nivela muito as coisas do ponto de vista de um objeto. E você perde, exato, essa compreensão de realmente uma coisa que desvela algo aí, algo divino, extraordinário, o próprio fato da coisa existir. Né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa experiência do sagrado, como essa espiritualidade pode me devolver realmente uma convivência, porque muitas vezes eu percebo que a religião, como você falou, a religião me encana esse rio de águas cristalinas, né, como você bem falou, e coloca essa doutrina, essa compreensão para todos, desvirtua. Então, acho que aí se perde também. Então, acho que muitas vezes o fiel que está lá na igreja, que está lá no culto, muitas vezes não está tendo uma experiência realmente
telúrica, uma experiência divina, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha só, nós temos uma compreensão de que a experiência espiritual é uma experiência de catarse, né? Eu vou para lá para ter uma catarse, para ter uma purificação. Na verdade, o que se espera é uma postura de evolução, de você sair a conversão no sentido de um processo evolutivo. Evolutivo, tá? Entendi. E aí, para isso, talvez até essa condição da ciência, ela auxiliou muito. Você tem um primeiro momento da barbárie, a religião ela chega para trazer alguns elementos morais, em que pese a proposta de Jesus ser essa nova sociedade, essa sociedade que comece nesse plano e que se experimente no plano material, que se experimente no plano individual, íntimo, né? E que se espalhe pelo planeta e que repercute, inclusive, no aspecto espiritual, na vida espiritual, no momento espiritual. A religião ela se voltou para uma construção de dogmas, de desvirtuamento. Então, Jesus propõe uma nova sociedade, Jesus propõe o reino de Deus, a religião forma uma igreja. Né? Houve uma separação. Quem é que vai, na verdade, trazer o novo nesse sentido? O próprio marxismo. Né? O marxismo ele acabou recuperando um pouco desse princípio que essencialmente era cristão. Sendo que, na hora que Marx vê a situação em que está a religião em si, e faltando as provas, que aí a gente vai chegar na resposta às suas perguntas, faltando as provas porque a própria religião ela não tinha interesse de um estudo racional da realidade espiritual, né? Somando-se essas duas coisas, então se cria a obviedade do materialismo histórico para aquela época. Surpreende que esse materialismo histórico ainda persiste até hoje na mente das pessoas com o avanço científico. Então, essa condição do mistério, do espiritual, daquilo que transcende a matéria, ela está em franca recuperação a partir exatamente dessa pesquisa científica. E é a pesquisa científica que outrora, por uma questão de defesa, porque veja só, se a ciência fosse se submeter os grilhões da religião, todo esse avanço que nós temos hoje não existiria. Então a ciência precisou se livrar da religião naquele momento. É porque eu acredito que a religião como instituição ela é limitadora por natureza, essencialmente limitadora. Isso. Então eu acho que existe na modernidade, sobretudo no período moderno, um distanciamento dessa procura por Deus. Por exemplo, você vê isso muito claramente em Descartes. O Descartes vai até a terceira meditação e fala, Deus existe, Deus está lá, Ele sustenta, mas eu leio essa proposição sobre Deus em Descartes como uma mera desculpa epistemológica para que o homem possa realmente, porque Deus ele dá o aval, ele diz, vá lá, pode conhecer, você pode conhecer um objeto, você pode trabalhar esse objeto e conhecê-lo a fundo, né? E isso é ciência, isso é fazer ciência. Então acredito que nesse momento de ascensão da ciência, houve na verdade uma mudança de foco que perdeu, o homem perde aí nesse movimento talvez um pouco de sua experiência espiritual mais profunda. Sim. Que aconteceu, desculpe me demorar, por exemplo, no período medieval, com os neoplatônicos, um cara como, um pensador como o Mestre Eckhart que vem e diz, não, Deus é o nada. Você encontra Deus com experiência de esvaziamento. Você precisa se esvaziar, você precisa nada querer, nada ter e nada saber, para você poder ter essa experiência profunda divina. O divino poder realmente está em você, ele preencher. Né? Então, acho que se perde isso com a ciência, mas você falou sobre a questão do marxismo, que talvez, muito interessante essa sua colocação sobre o marxismo, porque talvez aí exista esse turn, e essa virada, e você possa trabalhar a partir de uma questão espiritual num pensamento tão próprio do chão e do mundo, como é o pensamento de Marx. Isso. Há um preconceito, né, dos materialistas de fazer o estudo
do Espiritismo, por exemplo, né, exatamente por uma compreensão imediatista de que se trata de uma religião. Da mesma forma, existe um preconceito dos espiritualistas de fazer o estudo de Marx, né, porque Marx, naquele momento histórico, preconiza o materialismo. E assim se perde um grande cabedal de conhecimento, né, que se interagindo a gente encontra o homem completo. Né? Então você tem a tese, né, a dialética, né? A tese enquanto o espírito, a antítese enquanto a matéria, e a síntese seria exatamente esse homem completo, espiritualmente preenchido e materialmente pleno. Né? E com isso, com todas as possibilidades de avançar no seu processo histórico, evolutivo e espiritual. Então, essa junção, quando se elimina os preconceitos, quando você rompe com aquela ideia, com o monoideísmo, né, fixo, em que as pessoas se refugiam naquele pensamento, né, travado, né, e amplia o seu conhecimento, a gente vai chegar, então, a uma nova realidade. E aí eu nem tenho a pretensão de fazer uma discussão sobre Deus nesse momento. Eu sou teísta, né? Mas eu acho que não caberia nesse momento, quando nós estamos, assim, já provando, descortinando a realidade espiritual pela ciência. Então, o primeiro momento agora era exatamente a gente se debruçar para essa realidade multidimensional na qual nós estamos inseridos e que já está posta aí. Quer dizer, hoje em dia você não pode mais dizer que a ciência é materialista. Né? Você tem inúmeros hoje pensadores... é pura metafísica. A metafísica se consuma como a ciência contemporânea. Porque os caras estão super cordas e essas coisas que estão num nível realmente de abstração absurdo. Isso. Pura teoria. E você pega, por exemplo, a física quântica, o nível de experimentação da física quântica é muito difícil. Enquanto que os experimentos, por exemplo, da ciência espírita são muito mais próximos. É possível experimentar, vivenciar esses experimentos de uma forma muito mais próxima, está muito mais próximo de nós. Significa dizer o quê? Que todo esse pensamento dessa realidade social que nós estamos buscando, desse reino de Deus, né? dessa condição nova, né? Está bem próximo de nós. E próximo, inclusive, da nossa compreensão. Agora, posso interromper? Próximo e acredito que distante ao mesmo tempo também. Paradoxalmente, próximo e distante. Porque eu acredito que, apesar dessa proximidade, está dentro da gente. Uhum. Essa capacidade de mudança, transformação, está inerente a nós mesmos. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, somos desviados constantemente para outros tipos de vertente de conhecimento, como, por exemplo, a religião. Então, Sim. te pergunto... você acredita, né? Você acha que há uma possibilidade de acontecer realmente uma mudança profunda social a partir dessas diretrizes espirituais não religiosas? Só tem essa saída. Veja bem, quando você faz uma proposta de transformação social, acreditando na violência das classes menos favorecidas, numa revolução armada, por exemplo, você coloca a violência das classes burguesas, digamos assim, a violência das elites dominantes, em contraposição a uma violência da classe trabalhadora, do proletariado. Então você não tem a dialética aí, porque você tem dois princípios iguais se confrontando. Para que a gente avance, era preciso ter uma antítese a essa violência, que é exatamente a questão da humanidade. É exatamente essa percepção da busca da justiça, da paz, do amor, que, como ficou aprisionado no conceito religioso, a gente não acessou ainda dentro de uma visão racional. E desculpe mais uma vez, muitas vezes justiça, paz e amor é tudo que não é encontrado dentro de uma igreja.
Com Não é certeza, verdade? com certeza. Né? Há uma preocupação muito mais de se garantir os seus dogmas do que de se divulgar, por exemplo, de se pregar a espiritualidade naquele sentido que a gente falou originalmente. Claro, porque a religião termina sendo um meio de dominação também, né? A gente estava até falando, esses Valdemiro já viram aí, eles falam, é absurdo isso, né? Você liga o canal da TV de madrugada e você vê o cara realmente extorquindo e você vê o cara cobrando 30%. Criando o trízimo, né? O trízimo. Isso aí é brutal. Então você tem a outra alternativa, que seria uma alternativa muito mais própria. Sim. E muito mais individual, singular nesse sentido. Sim. E mais difícil também, consequentemente. Sim. Porque é uma mudança que tem que... uma transformação. É uma conversão. Uma conversão. E que tem que partir... Na verdade, a conversão religiosa, ela está muito alheia. Você se converte indo lá e aceitando o que tem a dizer. É superficial. É superficial. Então, essa conversão originária, que eu estou apelidando assim, essa conversão sua, espiritual, ela é muito mais difícil, sim, acredito eu. Ela é um processo de conhecimento. Por isso que ela precisa ser coletiva, por isso que a gente não está falando aqui de uma questão individual, por isso que precisa transformar a sociedade. Porque nessa transformação da sociedade, a sua conversão vai auxiliar na minha. Esse coletivo vai auxiliar no meu processo de conversão. Isso, mas entendeu? Eu não quero seu dinheiro. Não. Entendeu? Até porque a questão do dinheiro dentro do próprio evangelho é super contestado, né? Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas esse buraco da agulha, às vezes a gente imagina, né, lendo, às vezes a gente pensa que ele está falando de uma agulhinha, né? Mas na verdade eram umas entradas que havia. Né? Isso é uma tese de um frade mas nunca ninguém encontrou essa portinhola no formato de agulha. De verdade pode ter sido um erro de tradução, da palavra camelos, que significa corda grossa em grego. Né? Eu acredito que essa seja a mais lógica, né? Porque uma corda grossa não pode entrar no buraco de uma agulha. Isso. Então, essa realidade das classes mais abastadas, que tem o desafio muito maior, né, dessa conversão, tem um desafio muito maior de se livrar dos bens materiais, que é muito mais difícil do que, por exemplo, o pobre. Né? É uma tarefa existencial mais difícil você romper com valores materiais e compreender que essa nova realidade social, né, vai obrigar a que os ricos, né, essa classe, a elite, essa pequena parcela da humanidade, ela se despoje dos seus bens materiais, como o jovem rico, né, do Evangelho. Né, que queria seguir a ele, disse, olha, você vai, vende tudo, né, distribui com os pobres, vem e segue. Né? E aí o jovem não topou a parada, né, porque era muito apegado aos bens materiais. Então essa é uma condição psicológica humana, é uma neurose da síndrome da escassez. Né? Nós temos essa síndrome da escassez que faz com que a gente busque o tempo todo estar acumulando porque acha que não tem para todos. Né? Entendi. E essa é uma das conversões que nós precisamos fazer. Né? Essa compreensão de que há para todos, tem para todos no mundo, basta que haja justiça social. Né? E aí essa justiça social, ela tem tudo para vir a partir dessa dialética evolutiva, dessa dialética que pode ser chamada a dialética espírita, porque é onde você encontra os fundamentos mais aprofundados, né, dessa lógica racional. É onde, inclusive, você pode questionar e nesse questionamento fazer avançar esse pensamento ainda mais. Né? Então nós temos E é interessante que esses postulados, eles são desconhecidos, inclusive de muitos que professam o espiritismo enquanto compreensão de vida. É desconhecido porque nós temos a tendência sempre de buscar o caminho mais fácil da religiosidade complacente. Então você vai muitas vezes lá, em vez de ser uma escola evolutiva, né, o ambiente espírita se torna um ambiente de cura, né? E só disso, né? Unicamente disso. Então, a proposta
é você recuperar aquele princípio que o Allan Kardec ele preconiza. O fundamento. O fundamento, né? E atrás desse princípio, inclusive a partir da criação de um novo tipo de governo, né? Que ele chama de aristocracia intelecto-moral. Então, nós vivemos governos, né, pela força, pelo dinheiro, pela família, né, os militares, né. Então, em cada momento histórico nós tivemos as aristocracias, né. Hoje nós temos os governos baseados no intelecto, né, mas nem sempre essa inteligência, né, se une com os princípios éticos, né, os princípios morais. E aí, essa lacuna gigantesca que todos nós devemos buscar. Agora, como fazer isso? Se a gente coloca essa condição nossa espiritual, essa realidade transcendente do ser humano, e se principalmente a gente começa a observar isso, as pesquisas que estão postas aí, e que são inúmeras, como fundamento disso. Então, você sai de um pregador pura e simplesmente se converta porque o fim está próximo e tal, sai dessa realidade para uma realidade palpável, né? Pragmática. Essa é a grande proposta. Né? E que está posta aí em todos os ambientes, inclusive os ambientes universitários. Né? Você tem a medicina e espiritualidade hoje sendo cadeira em diversas universidades. Né? Você tem o Décio Iandoli, um médico, um doutor em medicina, que escreveu um livro fantástico, A Reencarnação como Lei Biológica, onde ele fundamenta o princípio reencarnacionista não em teses, né, sem um fundamento, mas fundamentado exatamente no estudo da genética, né, fundamentado inclusive no estudo da evolução, de Charles Darwin, sim, né, uma experiência fantástica que não pode ser perdida e que nós vemos as religiões tentando refutar, né, o evolucionismo, né, como se fosse algo que fosse antidivino. Então, a gente vê aquilo que você alertou desde do início, a religião, ela de alguma forma, ela tentando impedir esse conhecimento maior, esse acesso, né, ao conhecimento. Do outro lado, nós temos aí, infelizmente, uma parcela dos cientistas tentando desesperadamente negar essa realidade espiritual. Né? Muitas vezes usando como argumentos a religião, como se fosse a religião, né, a espiritualidade, né? Confundindo uma coisa com a outra. Entendi. Né? Então, nós temos dois extremos hoje que precisam desesperadamente, para o bem do conhecimento, romper com seus dogmas. Né? Os dogmas religiosos, né, que aprisionam o conhecimento científico, e os dogmas científicos que aprisionam o conhecimento espiritual. Poxa, Leilton, impressionante. Infelizmente, nosso tempo acabou, já estourou. Realmente, essa conversa rende muito, né? Rende. Queria lhe agradecer, participar aqui. Conversei com o Leilton Lima. Você que está em casa, semana que vem tem mais. Até lá.